Olá, meus amados, a paz do Senhor. Aqui é pastor Donizete, aqui da Promessa. Voltando a comentar o livro do Peregrino, capítulo 18, parte C. Parte A, B, C. Parte C, hoje. Estamos terminando o projeto. Espero que você tenha gostado. Se você não leu, temos todo o livro do Peregrino gravado desde o começo e vou terminar logo mais. Por esses dias estou terminando o livro, amém? Então, estou no capítulo 18, parte C, ok? Juntamente da impressão metodista, ok? Vamos lá. Cristão vai falar agora, cristão. E pudeste sentir alguma vez alívio ao peso de teus pecados quando te ocorriam esses pensamentos? Esperança responde. Pelo contrário, tomava essa posição mais firme na minha consciência, e só pensar que havia de voltar ao pecado, ainda que o meu coração estivesse inclinado para ele, era para mim um duplo tormento. Cristão responde. E que fazias então? Esperança. Pensava que devia fazer esforços para emendar a minha vida, porque de outra sorte era inevitável a minha condenação. Cristão. Pensava que devia fazer. Não fizeste esses esforços? Esperança. Sim, e tornava a fugir, não só dos meus pecados, mas também dos meus companheiros de pecado. Ocupava-me em práticas religiosas, tais como orar, ler, chorar por meus pecados, falar na verdade aos meus vizinhos. Isto fazia e muitas outras coisas que seria fastidioso e difícil de enumerar. Cristão. Já te julgavas bom por procederes desse modo? Esperança, sim, mas por pouco tempo. Muito depressa tornava a prostrar-me a minha aflição, apesar de toda a minha reforma. Cristão, mas como, se já estavas reformado? Esperança responde. Por várias vezes lembrava-me das palavras como estas. Todas nossas justiças são como pano de imundícia, Isaías 64:6. Pelas obras da lei não será justificada a minha carne. Gálatas 2:16. Depois de teres feito tudo o que vos foi mandado, dizei, somos servos inúteis. Lucas 17:10. E outras do mesmo estilo. Depois punha-me a discorrer deste modo. Se todas as minhas obras de justiça são trapos de imundícia, se pelas obras da lei ninguém pode ser justificado, e depois de termos feito tudo quanto nos foi mandado, somos servos inúteis, é loucura querer chegar ao céu pela lei. E continuava a pensar, um homem contraiu uma dívida com certo negociante. Ainda que dali em diante pague de pronto tudo quanto comprar, a sua dívida antiga continua a existir no livro da conta corrente. E mais dia, menos dia, pode o negociante vir a demandá-lo, por ela o fazer prender até o embolsado. Antigamente se prendia por dívida. Hoje no Brasil é só por depositário infiel ou dívida de alimentícia. Mas antigamente a pessoa era condenada até à morte, né? Eu me lembro da Inglaterra, nos anos 700 e pouco, alguém foi condenado à morte por não pagar uma dívida. Interessante, né? Muito bem. Cristão, e como aplicaste esses raciocínios a ti mesmo? Esperança responde. Pensei desta maneira. Por meus pecados contraí uma grande dívida para com Deus. E minha atual reforma não poderá liquidar aquela conta. De modo que, apesar de todas as minhas emendas, tenho de pensar constantemente na reforma, porque hei de livrar-me da condenação em que incorri por minhas anteriores transgressões. Cristão, esse raciocínio é verdadeiro, continua. Esperança continua. Outra coisa das que mais me afligem, desde a minha recente reforma, é a ideia que, se me ponho a examinar minuciosamente as minhas ações, ainda as mais louváveis, sempre nelas descubro pecado novo. Pecado de envolta com tudo quanto posso fazer de melhor. De modo que me vejo obrigado a supor que, apesar das ideias falsas que outrora formava de mim e dos meus deveres, cometo em cada dia pecados bastantes para ser condenados ao inferno. Ainda que a minha vida anterior fosse sem mácula,
E que fiz? Não sabia o que havia de fazer, até que abri meu coração a fiel, a quem muito bem conhecia. E ele me disse que só com a justiça de um homem que nunca tivesse pecado me poderia salvar. E nem a minha justiça, nem a de todo mundo, era suficiente para isto. O cristão responde: e pareceu-te verdade o que Fiel dizia? Sim, se me tivessem dito, quando estava doente e satisfeito das minhas próprias reformas, ter-lhe-ia chamado de nécio. Mas agora que reconheço a minha fraqueza e que vejo o pecado misturado com as minhas melhores ações, vejo-me obrigado a ser de sua opinião. Cristão então responde: mas quando ele te fez conhecer essa opinião pela primeira vez, julgaste possível encontrar-se um homem de quem se pudesse dizer que nunca havia pecado? Esperança. Devo confessar-te que a princípio pareceram-me muito estranhas as palavras. Porém, depois de mais alguma conversão, de mais íntimo trato com ele, convenci-me plenamente do que ele dizia. Perguntaste-lhe quem era esse homem e como havia de ser justificado por ele? Esperança responde: seguramente ele me respondeu: é o Senhor Jesus, que está à mão direita do Pai Altíssimo. Hebreus 10, de 12 a 21. E acrescentou: hás de ser justificado por ele, confiando tu no que ele próprio fez nos dias da sua carne, e no que sofreu quando estava pregado no madeiro, conforme Romanos 4 e 5, Colossenses 1 e 14 e 1 Pedro 19. Perguntei-lhe mais como podia ser que a justiça daquele homem tivesse eficácia para justificar outrem diante de Deus. E ele disse-me que o homem de quem tratava era o Deus poderoso, e que tudo quanto fez e a morte que padeceu não foram para ele, mas para mim, para nós, e que seriam imputadas as suas obras de justiça e todo o seu valor a mim, se eu cresci nele. Até aqui. Depois continuamos no nosso próximo momento.